como disse a Karina, é importante a gente entender de governança corporativa, de sucessão corporativa nas empresas, né? Isso é muito importante. Você trabalha na De Carvalho. A De Carvalho tem um trabalho em cima disso, né? A Denise é uma empresa familiar, são 3 irmãos, me parece que tocam uma empresa, né? E tem uma divisão de tarefas lá, né? Então, isso vale muito a pena dar uma olhadinha nisso. Continuando aqui com o meu projeto, então eu falei aqui de mercados, de oportunidades, né? Avalie as empresas do segmento de interesse de vocês, local e regional, que atuam no segmento de interesse de vocês. E aí, como é que as empresas do seu segmento, você, olhando racionalmente, vocês entendem que elas são ótimas, são boas, são regulares ou são ruins? E aí, né, olhando isso, fazendo essa crítica, existem oportunidades? Vocês disseram que sim, né? Vocês disseram que, inclusive, alguns de vocês, nessa pandemia, estão usufruindo dessas oportunidades, estão pegando uma carona nessa pandemia, né? E aí, uma outra coisa importante, né? Como é que faz para fazer aquilo que a Laís falou agora? Como é que eu faço para me conectar melhor, melhorar minha conexão com essas oportunidades? E aí, claro, né, o estudo faz diferença, a atividade que eu estou fazendo faz diferença, né? Vocês falaram aqui na apresentação de vocês várias coisas que corroboram com isso, né? O Lucas e o Zé, desculpa, fugiu aqui. O José Lucas e o Emerson falando já pensando num TCC para falar para conhecer melhor o setor que eles trabalham, né? Então, acho que a gente está no caminho certo de pensar nessa conexão aí, né? Alguns de vocês trabalhando em empresas que já tem um relance de carreira aí, né? Uma promoção acontecendo. Muito legal a fala de vocês aqui comigo. Então, nós, de gestão empresarial, a nossa disciplina, planejamento de marketing, pode, se nós quisermos, juntar a teoria e a prática, ou seja, esse conteúdo teórico que o curso permite, que a nossa disciplina permite, dá para a gente levar para a nossa prática, dá para a gente pensar que isso pode gerar diferenciais competitivos. Eu comecei falando para vocês agora há pouco, lá no começo, né, dizendo, olha, peguem a grade curricular. Primeira coisa, dá uma olhada no projeto pedagógico de vocês. Vê lá que competência que ele desenvolve, que habilidade que ele constrói, tá? Vê isso lá. Aí, depois disso, dá uma olhadinha, né? Se possível, não, vou pegar isso aqui, vou grampear no meu currículo, vou deixar salvo aqui na minha pasta de currículo, e quando for necessário, eu uso isso aqui, tá? São 2.880 horas de estudo. Não é qualquer um que tem isso. E olhar esse mercado local, sim, né? Mas olhar também ele um pouco mais longe, né? Nós temos alunos nossos na FATEC, ex-alunos nossos na FATEC, que estão prestando serviço no mundo todo aí, tá? Então, essa questão do currículo escolar, juntar com o currículo pessoal, é um diferencial. A qualidade de mão de obra, né? Mão de obra de qualidade sempre vai ter demanda. Aquele bom profissional sempre vai ter demanda. E que nós precisamos aprender a usar o marketing para agregar valor no nosso currículo, na nossa carreira, na nossa empregabilidade, aí, né? Vocês sabem a definição de empregabilidade, imagino que sim, né? Empregabilidade é a minha capacidade de obter emprego, de conseguir trabalho. Então, quanto maior a minha empregabilidade, maior é o meu valor no mercado. Quanto maior a minha empregabilidade, maiores são as chances que eu tenho de estar trabalhando, né? E aquilo que eu disse para vocês, né? Qual que é o valor profissional de vocês hoje? Como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser em 2030? Depende do conteúdo que vocês vão colocar no copo de vocês, né? No currículo de vocês, nas experiências de vocês. Isso é uma decisão puramente pessoal. Eu trouxe um vídeo para falar com vocês aqui, nós estamos 22h15 e não vai dar tempo da gente passar ele, porque ele vai uns 18 minutos. Mas eu vou pedir para vocês darem uma olhada, não sei se você consegue, eu não sou assim tão bom de internet, Cris, vocês vão ter que me socorrer aí. Existe um vídeo chamado Universidade Pé Descalço, deixa eu achar ele aqui.
Ele está disponível na internet. Professor, é o do bunker? Isso. Acho que esse primeiro aqui. Você abriu aí? Tá vendo aí ou não? Sim. Tá vendo, mas não tá ouvindo, não. E agora? I'd like to take you to another world. Isso, tá ouvindo agora? And I'd like to share a Sim, agora sim. Então, eu vou pedir para vocês, como a gente não tem tempo para ouvi-lo inteiro, eu vou pedir para vocês, se possível, né, dar uma olhadinha nele aí, com calma, e aí a gente volta a falar disso amanhã com vocês aí. expensive Tá? education. Aí com And calma a that gente vê almost isso aí. destroyed me. É muito interessante que fala no papel a importância, né, do conhecimento, a importância da proatividade, fala da importância da instrução na nossa vida, na nossa carreira aí. Acho que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nos nossos recursos. Beleza? Tá, então o que eu queria ver com vocês aqui, para a gente fechar o assunto nosso, legal? Qual que é o mercado que você está trabalhando? Quais são os segmentos que te interessam? Quais são os concorrentes? Qual que é o perfil desse pessoal? Que diferenciais a faculdade pode ajudar vocês? Que vocês mesmos podem se ajudar? Né? Falei aqui da grade curricular, eu entendo que isso é um diferencial. Falei da faculdade, da nossa... Essa aqui é uma aluna nossa de gestão, vocês devem ter conhecer ela. Ela foi uma garota propaganda nossa. E aqui é o mercado que a gente está inserido. Tá? Isso aqui eu tirei do site da Prefeitura de Presidente Prudente, dizendo que Prudente é a capital do Oeste Paulista, né? E Prudente tem o 13º IDH do Estado de São Paulo, 13º IDH do Estado de São Paulo, e o 25º IDH do Brasil. São Paulo tem 615 municípios, Prudente tem 5.570 municípios. Então, esse é o mercado que eu estou. E aí tem alguns dados aqui que eu deixei aqui em vermelho, né, que destaca isso, né, que Prudente é o 49º melhor município do Brasil em qualidade de vida, e isso não é a prefeitura que está falando, né? É a 20ª melhor cidade para se morar no Brasil, segundo a revista Veja. Está entre as 25 cidades mais eficientes do Brasil, segundo a Folha de São Paulo. É a 27ª entre as 100 melhores cidades para se fazer carreira, e é disso que nós estamos falando. É a 8ª melhor cidade para se ver após estar aposentado, não é o caso de vocês ainda, né? Da revista Exame. É a 63ª cidade mais inteligente, segundo a Smart Cities aí, da revista Exame. 78ª dentre as 100 na hora de investir em imóveis. Então, esses dados eu tirei do site da prefeitura lá, que eu achei muito interessante. O que esses dados dizem para vocês? Que tem um monte de oportunidade, que vocês estão no lugar certo, num bom momento, que vocês precisam fazer a coisa certa, né, para usufruir isso aí. É claro que alguns de nós não concordam com isso, mas os números estão aí, os fatos estão aí. Não é eu acho, eu ouvi dizer, né? Está aí publicado. Aqui uma outra notícia do dia 6 de maio de 2014, já faz 6 anos isso, né? Dizendo que Prudente era a 50ª melhor cidade brasileira para se investir em negócio. 52ª melhor cidade para se investir em negócio. Ah, mas será que as franquias estão vindo aí porque Prudente é bonito? Não, é porque é uma cidade boa para se investir.
Aqui uma outra reportagem daqui do dia 26 de dezembro de 2016, mais recente, né, olha. Está dizendo que Prudente está entre as 32 melhores cidades com IDH. Isso aqui é o IDH de Prudente, sondagem de 2013. Aqui é a classificação, né? Primeira é São Caetano do Sul, a 10ª é Valinhos. Quando eu falo que eu moro em Londrina, elas falam, nossa, Londrina é um cidadão, né? Aí Londrina não aparece aqui, ó. Prudente aparece aqui em 20º. Tá? E aqui especificamente eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês terem uma ideia de classificação de rendas sociais, né? Segundo o IBGE. Isso aqui são dados do IBGE, não inventei nada aqui não, tá? Dizendo que São Paulo, capital, 9,6 é classe A, 18 pontos é classe B, né? 51,79 é classe C, assim por diante. E que Prudente está aqui do meu lado direito. E quando eu fiz isso, eu estava falando do salário mínimo de 2019, R$ 998. Então, está dizendo que quem é classe A ganha mais que 20 salários mínimos. Quem é classe B, isso aqui é a classificação do IBGE, tá? B ganha de 10 a 20 salários mínimos, C de 4 a 10, D de 2 a 4, classe E de até 2 salários mínimos. Considerando o valor, né, de 998, eu coloquei aqui, fiz uma continha, coloquei do lado. Então, o IBGE está dizendo, né, o IBGE 2010 está dizendo que Prudente tinha 6,36% da população era família de renda de classe A. 17,72%, né, famílias de classe B. 60,39% famílias de classe C. 11% classe D e 4,36% classe E. Então, a renda familiar de Presidente Prudente, né, se eu pegar da classe C para cima, eu tenho 60 mais 17, 77 mais 6, 83. Mas quebrando aqui vai dar uns 85. Ou seja, segundo o IBGE de 2010, aproximadamente 85% das famílias de Presidente Prudente são classe C+. Aí alguém de vocês pode perguntar assim para mim, professor, mas aonde está isso, né? Não? Aí cai naquela história, né? Pô, mas a gente está falando de quem mesmo aqui, né? Tá? Nós estamos falando de quem aqui? Então, talvez eu não esteja nesse pessoal aqui, a minha família não esteja aqui. Então, eu preciso ter um papel, botar minha família nesse radar aqui. E aqui eu fiz uma outra classificação, né, pegando essa mesma tabela e aí separando, né, homens e mulheres. E por faixa etária que não dá para vocês enxergar aqui, imagino, né? De 0 a 19, de 20 a 39 e assim por diante. Tem mais mulheres morando aí. E as mulheres estão vivendo mais que os homens, né? Nascem mais meninos, mas quando chega lá na ponta, né, pessoas de idade mais avançada, as mulheres vivem mais tempo. Eu trouxe aqui também, para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês, um mapa dos eleitores de 2016. Eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de população, eu estou falando de perfil da população brasileira, e aí especificamente dos eleitores de 2016, né? Esses dados também não são meus, tá? Se eu quero fazer uma analogia com o mercado consumidor, públicos maior que 16 anos no Brasil. Onde está concentrado isso, né? A grande parte, 43% na região sudoeste, 26% na região nordeste, legal? 14% na região sul, 7,7% no norte, 7,2% no centro-oeste. A quantidade de eleitores aqui, ó, 146.470 eleitores. Tá?
Aí, aonde eu quero chegar com isso é nisso aqui, ó. Dá uma olhada o perfil do nosso eleitor quando a gente fala de instrução. Tá? Mais de 90% dos eleitores possuem ensino médio completo. Tá? Agora vamos lá na parte de baixo, ó. Não informado 0,6, superior incompleto 4,2, superior completo 6,9% dos eleitores. E aí, né, o cara que lê e escreve 10,6, médio incompleto 18,9, completo, médio completo 19%, ensino fundamental 28%. Então, quando a gente pega isso aí, que são pessoas que têm mais que 16 anos, né, são 140 milhões de eleitores, 146 milhões de eleitores, e a gente vê que apenas, né, 7% aqui, mais 4% aqui, ou seja, 11% do eleitorado tem acesso ao ensino superior, a gente entende porque a gente tem os políticos que tem, né? A nossa massa crítica, a nossa capacidade de analisar, de entender uma proposta, de entender um projeto, ela, enquanto população brasileira, né, precisa melhorar bastante. Algum comentário sobre isso? Silêncio total? Professor, ontem mesmo eu estive em São Paulo, porque a sala inteira já sabe, mas eu sou transplantada renal e eu faço acompanhamento a cada 3 meses em São Paulo. E ontem eu estive em São Paulo e conversando com pessoas, porque em São Paulo, lá na área de transplante, tem gente do Brasil todo, né? E a gente estava conversando. Deu uma falhada aqui, Cris. Cristiane, deu uma sumida aqui, não estou te ouvindo. Travou a aula, Cris? Eu acho que sim. Está ouvindo agora? Agora sim. Ontem eu estive em São Paulo. Isso, essa parte eu ouvi. Você conversou com um monte de gente. Isso, e eu comentei sobre essa estatística de Presidente Prudente ser uma das melhores cidades para se viver. Uhum. E o pessoal não acreditou muito, não, porque fala que aqui, a ideia que se tem de Prudente em alguns lugares é que Prudente é test drive para o inferno, né, por causa do calor. Mas eu sou suspeita, porque eu amo Presidente Prudente. Eu tive a oportunidade de viver em outros lugares, mas igual, sou nascida em Prudente, e eu não troco Prudente por outra cidade de maneira alguma. Então, Cris, você está falando uma coisa que tem a ver com uma coisa que eu vou ligar com uma coisa que eu falei ainda há pouco, né? Quando a gente vai para a conversa, ou a gente vai para vai trocar uma ideia, é muito comum, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, e isso me incomoda muito. Então, é importante, né, que nós que estamos fazendo gestão, que entendemos a importância disso, não custa nada ter isso num arquivo, ali, dá uma olhada aqui, ó, não sou eu que estou falando, né? Então, a gente tem aí os números, os dados dizendo, e não é a prefeitura que está dizendo isso, né? São empresas da mídia que estão vendo esses números, né? E dizendo que Prudente é essa referência. E por que eu puxei essa estatística de Presidente Prudente, Cris? Porque eu já encontrei turmas dentro da faculdade, inclusive no curso de gestão, que acha que Prudente não tem tanta oportunidades assim. Acha não. Os próprios professores da FATEC têm esse estigma. Eu entendo que Prudente tem muita coisa para ser melhorado, mas é inegável que Prudente já é referência num monte de coisa. E esses números estão aí, nós não estamos inventando nada. Entendeu? Galera, o meu horário com vocês venceu, hein? Daqui a pouco vocês vão xingar a minha mãe, né? Então vamos combinar da gente ir embora e amanhã a gente retorna, pode ser? Pode ser, Cris? Pode sim, professor. Meu computador, na verdade, que está um pouco lento aqui, tá? Então tá que nem eu aqui, fica tranquilo. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos falamos amanhã e amanhã a gente vai falar um pouquinho da nossa AP, tá bom? Vamos combinar isso para o que a gente vai inventar de revolucionário amanhã aí. Um abraço, bom descanso para vocês. Durmam com seus anjos aí.